palavra de Deus, ela nos afirma em João, no capítulo 19, o verso 30. Está consumado. Está consumado. Aleluia. Talvez você ainda não esteja entendendo o porquê de nós trazermos esse tema hoje aqui. Do porquê Deus nos inquietou para trazer esse tema hoje aqui. Mas no fim, diz a palavra de Deus que é melhor o fim das coisas do que o início delas. No fim, você com certeza vai entender aquilo que Deus falou no meu coração. E com certeza eu creio, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Então, ela não voltará para ele vazia. Ela sairá, alcançará e cumprirá o propósito para qual ela está sendo liberada. João 19:30, o Evangelho de João, ali nós podemos ver o texto de Jesus no Gólgota. Jesus ali, inspirando já, entregando o seu espírito, e ele fala, né, está consumado, aleluia. Talvez você não entenda o porquê de você estar aqui hoje. Provérbios 16, 1 e 2. A palavra nos diz que os caminhos do Senhor... Peraí, irmãos, eu não quero errar o texto, é melhor abrir, peraí. Para não errar o texto, né? Não, é... Peraí, só um pouquinho. Se alguém puder abrir aí mais rápido que eu. Provérbios 16, 1 e 2. Eu já achei. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Ao homem cabe fazer planos no seu coração. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa, ela sai da boca do Senhor. Talvez você tenha planejado 1000 coisas para hoje. Talvez você tenha planejado ter ido a um cinema, ter ido a um barzinho, ter ido em qualquer lugar, na casa da namorada, do namorado, de um amigo, ter viajado, não sei. Não sei quais eram os teus planos, os planos do teu coração. A Isaías 55, verso 8, eu acho, creio, diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, e os caminhos dele não são os nossos caminhos. A gente não entende, a gente não consegue entender. Por que nós acordamos hoje? Por que eu acordei hoje? Muitas vezes você que está aí, eu também me pergunto. Muitas vezes nós temos um sentimento de que, do que vale minha vida? O que vale minha vida? Por que eu acordei? O que Deus quer comigo? Para que eu sirvo? Para que eu existo? Quem nunca acordou pensando assim? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são a causa pela qual eu e você não somos consumidos. E ela nos abre a oportunidade de poder voltar atrás. Isso é a maior beleza do Evangelho. É quando Jesus, quando a sua graça permite que nós possamos voltar atrás. João 19:30 diz, olha, está consumado, aleluia. Lá no Gênesis parece desconexo, né? Não estável. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá no Gênesis, capítulo 1, 2, 3, a criação, Deus criou a terra sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava, passeava sobre a face das águas. E Deus foi tecendo a criação, dividiu terra e água. Deus criou o homem, depois criou a mulher. E aí,
A serpente, diz o texto bíblico, que era um dos animais mais sagazes que existiam, né? Foi ali para a mulher e tentou a mulher. Fez, olha, por que você come de qualquer fruto, menos daquele fruto ali, daquela árvore? E ela respondeu, olha, porque Deus, Ele determinou que eu sou livre e eu posso comer qualquer fruto de qualquer árvore, menos essa. Ele fez, deixa de ser otária. Deus fez isso porque se você comer dessa árvore aí, você vai se tornar igual a Ele. É por isso que Ele não quer que você coma. E ela iludida, porque cogitou no seu coração ser igual a Deus, em conhecimento, provou do fruto e ainda induziu o seu marido Adão a comer. Ele comeu porque quis, irmão, mas ela ofereceu, mas ele comeu. Está todo mundo errado. Eu digo, mas Jesus, quando eu chegar lá no céu, se esse Adão estiver lá, não, é Adão mesmo. Eva foi a melhor coisa que Deus criou, né? Entendedores entenderão, né? Aleluia. Pois é. Houve tudo isso lá no começo, lá no Gênesis. E o que aconteceu? O pecado. E o que foi o pecado? Foi a fruta, a maçã, ou a uva, ou a melancia. Não sei qual foi a fruta. Eu sei que eles desobedeceram ao seu Criador a partir do momento em que eles decidiram, então, comer do fruto da árvore que havia Deus proibido que eles comessem. O que aconteceu dali, então, irmãos? Eles viviam ali, sem roupa, viviam nus, e nem notavam isso. Mas quando eles comeram, quando eles desobedeceram, eles notaram que estavam nus, sem roupa. Tiveram vergonha. Porque o pecado traz vergonha para a nossa vida. A desobediência traz vergonha para a nossa vida. E a consequência da desobediência a Deus é o afastamento do homem de Deus. O homem, no estado de pecado, ele se afasta de Deus. Mas Deus, Ele ama o homem. Olha, Deus te ama. Deus te ama. E Ele te ama com amor sem igual. Mesmo o casal abençoado lá, tendo pecado, tendo desobedecido, Deus desistiu deles? Claro que não. Deus foi lá trazer eles novamente. E aí então, nós queremos entrar agora no primeiro ponto que eu gostaria de trazer acerca desse tema. Está consumado. Olha só. O homem pecou, o homem desobedeceu, o homem se tornou, ficou distante do Senhor. Mas Deus não queria estar distante do homem. Tanto é que o Senhor voltou lá no jardim e procurou. Adão, onde estás? Adão, onde estás? Porque quem ama procura. Olha aquela pessoa que pecou contra você. Aquela pessoa que te feriu, que te magoou, que liberou uma palavra que nunca mais volta. Olha, se você ama, procure ela, porque quem ama procura. Deus amou o homem e Ele foi atrás do homem. Primeiro ponto que nós gostaríamos de falar sobre esse tema, está consumado. Ele nos amou. Ele nos amou, meu irmão, minha irmã. Ele nos amou. Você pode se alegrar com isso? Mas não se alegra porque eu pedi, não. Nós precisamos ter essa consciência. Olha, existe um Deus, Ele é real e Ele me amou. Aleluia, aleluia, por esse tão grande amor. Que amor é esse? Esse amor nos constrange, meu irmão. Esse amor nos deixa constrangidos. Vamos lá. 1 João, capítulo 3, verso 16. Eu vou abrir. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, tá? Antes de Apocalipse. Eu
Eu garanto que eu não vou terminar de 10 horas, tá? 1 João, capítulo 3, verso 16. Assim diz a palavra de Deus. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. Ele nos amou, Deus nos amou. Está tudo consumado. Ele nos amou. O pecado nos trouxe separação. O pecado nos trouxe afastamento, distanciamento do nosso Deus. Mas Deus, Ele nunca deixou de amar a sua criação. Nós somos feituras dele, criados nele. Deus, Ele se alegrou quando criou o homem. Ele se alegrou com a sua criação. E Ele não queria que o homem vivesse distante dele. Em João, no capítulo 10, o Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 18, o Senhor Jesus, Ele faz uma afirmação. Ele diz, olha, eu amei tanto vocês, eu amo muito vocês, e ninguém tirou a minha vida não. Existe muita discussão acerca de quem matou Jesus, os romanos, os judeus, quem foi? Foi Pilatos que lavou as mãos. Ele disse, olha, ninguém tirou a minha vida, eu a entreguei voluntariamente por amor a cada um de vocês. Voluntariamente Ele entregou a vida dele por amor a mim e a você. Em Filipenses, no capítulo 2, do verso 6 a 8, a palavra nos afirma que o Senhor Jesus, Ele nos amou tanto, e não havia quem pudesse cumprir toda a lei. Não havia um homem sequer, um justo sequer, que pudesse cumprir a lei para que fosse justificado. Mas o justo veio e morreu pelos injustos. O texto diz que Jesus, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meu irmão, sabe o que é morte de cruz? A morte de cruz é a morte mais perversa que existia para aquela época. Apenas malfeitores da pior espécie sofriam morte de cruz. Pessoas que eram consideradas malditas eram crucificadas. Jesus, Ele foi crucificado. Aquela cruz era minha e era sua. Minha, Josemar, mas eu nem estava lá. Olha, você sempre vai me ouvir dizer isso. Sempre vai me ouvir dizer isso. Você sabia que Jesus orou por você? Você sempre vai me ouvir dizer isso. Eu amo esse texto. No Evangelho de João, no capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus ali orando no momento íntimo dele com Deus, e ele orando ali ao Pai, Jesus faz um pedido incrível. Ele diz, olha Pai, eu não quero, ele ora por aqueles discípulos que estavam com ele ali. Ele fala, ó Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas eu quero que o Senhor os livre do mal. Ele diz, ó Pai, eu não quero pedir apenas por esses que estão aqui comigo, mas eu quero pedir também por aqueles que um dia, lá na frente, lá no futuro, em 1980, em 1990, em 2000, em 2022, virão a crer em mim. Olha, não é por nada não, mas ele está falando de mim e de você. Ele estava falando de mim e de você, queridão. Jesus orou por mim e por você. Existe um propósito em tudo. Ele é intencional em tudo. Vamos avançar. Ele nos amou, meu irmão. Ele nos amou. João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira infinitiva. É algo que, assim, não dá para mensurar, não dá para medir. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Segundo ponto do está consumado, que eu gostaria de falar. Ele nos comprou. Ele nos comprou. Aleluia. Olha só, eu fui comprado e você foi comprado.
a carta de Pedro, o apóstolo Pedro, no capítulo 1, o verso 18. A palavra do Senhor. Obrigado, viu? Deixa eu tomar água aqui. A rouquidão hoje está pegando forte, ficando rouco. Mas vamos lá, tá aqui no telão, né? Pedro ali afirma o seguinte: olha, vocês, não foi ouro nem prata que comprou vocês, como está ali no texto. Ele diz: olha, o que comprou vocês foi o precioso sangue de Jesus. O sangue vertido no madeiro. Ele tomou sobre si. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, ele fala: olha, ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, todo o sofrimento que deveria ser meu e seu, ele levou sobre si. Foi obediente, obedeceu o seu Deus até a morte, e morte de cruz, tornando-se pecador, o justo pelos injustos, tornando-se pecador, tomando o meu lugar. Era o meu sangue que deveria estar vertido ali, e não o sangue do Deus Santo, vivo e verdadeiro Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 20, Paulo, o apóstolo Paulo, ele vem nos afirmar mais uma vez a mesma coisa que Pedro também já afirmou. Ele diz: olha, vocês foram comprados por um preço alto. Não foi um preço pequeno não, foi um preço alto. Foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Talvez você não entenda. Olha porque eu acordei, olha porque eu estou aqui, olha porque eu existo. Você foi comprado por um preço alto, meu irmão. Josemar, mas eu nem sou crente. Oxente, e quem disse que Deus comprou apenas os crentes? Ele comprou você que está aqui nessa noite. Ele comprou você que está aqui nessa noite. E como eu volto a dizer, eu vou repetir isso várias vezes. Talvez você ainda continue sem entender, mas há um propósito. E talvez você nem estivesse aqui, mas Ele te trouxe aqui. Eu nem costumo fazer isso, mas toca aí na pessoa do teu lado, principalmente se ele não conhecer a Jesus, e diz assim: Jesus te trouxe aqui. Aleluia. Em 1 Coríntios 7, 23, o 21 diz assim: olha, foste chamado sendo escravo, mas não te preocupes com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveita a oportunidade. Se você pode se tornar livre, meu irmão, aproveita a oportunidade. O 23 diz: vocês foram comprados por um preço. Glorificai a Deus no vosso corpo terrestre. Mago. Aleluia. Terceiro ponto. Estamos quase terminando, viu? Vou até recorde hoje. Terceiro ponto. Ele nos remiu. Ele nos remiu. Quem aqui sabe o que significa a palavra remir ou remir? Alguém sabe? Eu sei que alguém sabe. Alguém pode não dizer, mas eu sei que você sabe. Ele nos remiu, meu irmão. Remir é sinônimo de nos libertou, nos deixou livre, nos perdoou. Ele nos remiu, Ele nos libertou, nos perdoou, nos livrou. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14, afirma que o Senhor, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos perdoou e nos tornou livres em Jesus, através do sangue vertido naquele madeiro. Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. Mais uma vez aqui Paulo escrevendo aos crentes da Galácia, dizendo que, olha, ele se tornou maldito no madeiro para remir os teus pecados.
Ele assumiu o meu e teu lugar lá no madeiro para remir, para que você fosse livre, para que você fosse liberto, para que você fosse curado, perdoado, regenerado. E ele afirma mais ainda. Lembra que Jesus orou por você? Lá na cruz, ele garantiu que as promessas do Senhor se cumprissem e chegassem até a mim e a você, que somos gentios. E o que é o gentio? O gentio é todo aquele que não é judeu, todo aquele que é estrangeiro, ele é gentio. Nós somos gentios e fomos alcançados pela graça do Senhor através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Meu irmão, quero que você entenda, quero que você se alegre. Eu vou dizer de novo, está consumado. Aleluia. E para finalizar, olha aí, uau. Para finalizar, eu queria compartilhar aqui com vocês alguns textos. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12. O texto diz, olha, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles quantos receberam, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele nos salvou. Ele nos salvou. Ele nos salvou. Juninho, ele nos salvou. Ele nos salvou, queridão. Aleluia. Aleluia. João 3,16, como nós já lemos, né? Ele entregou o seu filho para morrer por nós. Lucas 19:10. O Evangelho de Lucas fala, olha, ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar e salvar o perdido. 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, a palavra diz, agora, aquele que está em Cristo é... Ih, Deus! E agora, aquele que está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo. Mas aqui em Coríntios, 2 Coríntios 5, 17, 18, Paulo diz para a igreja em Coríntios que nós, em Cristo, fomos reconciliados com Deus através da morte de Jesus. Você hoje tem a oportunidade de se reconciliar com Deus. Colossenses, no capítulo 2, eu estou finalizando agora. Colossenses, no capítulo 2, versos 14 a 17. Aleluia. Paulo escrevendo aos crentes de Colossos, ele fala o seguinte: Jesus rasgou a cédula. Aquela cédula que era contrária a nós, porque aquela cédula era a cédula da lei, que ninguém jamais poderia cumprir, e que acusava os nossos pecados e que nos condenava. Mas Jesus rasgou a cédula que nos condenava, e na cruz do Calvário, ele assumiu o nosso lugar, e colocou a cédula lá, e hoje, nele, nós somos livres. Está consumado. Eu quero te dizer, Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Eu quero te dizer que tudo que eu falei aqui, resumidamente, evidentemente, faz parte do plano perfeito de Deus para alcançar você. Que nós possamos entender e receber nessa noite o plano perfeito de Deus, chamado Jesus Cristo, o Nazareno.